Olá, eu sou a Maria Fabiana Domingues Santana, sócia do PG Law, e esse é o PG Talks, o seu podcast semanal sobre atualidades do direito. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o processo de recuperação judicial, que é um processo que, apesar de ter entrado no nosso ordenamento jurídico em 2005, com a Lei 11.101, ainda gera muitas dúvidas e inseguranças aos empreendedores, como o que é o processo de recuperação judicial, como que ele se desenvolve, quem pode pedir a recuperação judicial e em que momento ela é necessária. Então, hoje, nesse episódio, nós vamos tentar explicar de uma forma simples, objetiva e desmistificar a recuperação judicial para vocês. Nos acompanhe aqui. Para começar, é preciso deixar claro que não é fácil empreender, especialmente no Brasil. São diversos obstáculos e dificuldades que são encontrados pelos empreendedores, especialmente em épocas de crises econômicas como as que estamos vivendo agora com o Covid-19. É aí que entra o processo de recuperação judicial, um instituto muito mais moderno que já vinha sendo utilizado por outros países e que tem como objetivo principal preservar a atividade econômica desenvolvida pela empresa. A recuperação judicial ela não tem nada a ver com o antigo processo de concordata, que era um processo que simplesmente tinha o objetivo de evitar uma falência a qualquer custo, basicamente, e dependia unicamente do juiz para que ocorresse a sua concessão ou não. Até a entrada em vigor da Lei 11.101 de 2005, o nosso sistema só tinha três possibilidades, para empresas em crise. Então, era a falência, a concordata suspensiva ou a concordata preventiva. A falência é a quebra da empresa, realmente. A concordata suspensiva, ela era utilizada quando um empreendedor, uma empresa, estava em dificuldade, tinha um processo ali já de falência pedido e ele entrava com essa concordata suspensiva para suspender, então, este processo de falência. Por outro lado, a concordata preventiva, ela era utilizada quando um empreendedor, uma empresa, estava em dificuldade, já estava antevendo que poderia vir a ter uma falência, então ele entrava com essa concordata para evitar que existisse um pedido de falência por algum dos credores. O problema tanto da concordata suspensiva como da preventiva era que não existia nenhuma análise sobre a viabilidade financeira e operacional da empresa. Ninguém olhava se essa empresa poderia realmente continuar no mercado ou se a sua operação realmente já era uma operação fadada ao insucesso. Então, a concordata ela dependia simplesmente do juiz deferir, os credores não tinham nenhuma possibilidade de se manifestar ou de discutir e negociar um plano de pagamento com essa empresa. É aí que entra o processo de recuperação judicial com a Lei 11.101, que extinguiu a concordata e, seguindo uma tendência internacional, começou a preservar, ter como intuito preservar a atividade e não simplesmente extingui-la. Só que essa preservação depende de uma análise, hoje em dia, da viabilidade de continuação daquela empresa. Então, olha-se a empresa como um todo, para ver se ela pode continuar atuando no mercado ou se não, se a sua operação realmente já está fadada ao insucesso. Com a recuperação judicial, são preservados os interesses tanto da empresa devedora, que está passando ali por um momento de crise momentânea, geralmente uma crise de liquidez, ou seja, um descompasso entre os recebimentos que ela tem a curto e médio prazo e os pagamentos que ela tem que fazer também a curto e médio prazo. Além dos interesses da devedora, são preservados os interesses dos credores, porque se a empresa continua em operação, a possibilidade de pagamento é muito maior, e também dos trabalhadores, com a manutenção dos postos de trabalho dentro dessa empresa. Então, o processo de recuperação judicial, ele serve basicamente para qualquer empresário ou sociedade empresária que esteja em atividade há mais de 2 anos. E a comprovação dessa atividade, desse período de atividade, ela se dá com o registro dessa empresa, então deste empresário, dessa sociedade empresária, perante a junta comercial do seu estado de sede. Além da comprovação desse registro, o devedor precisa também apresentar uma série de documentos, geralmente os contábeis e societários, para fazer o seu pedido de recuperação judicial e, estando todos esses documentos conforme a lei, o juiz vai deferir o processamento da recuperação, ou seja, ele dá início realmente ao processo de recuperação judicial com esta decisão de deferimento do processamento. E é aí que entra um dos grandes benefícios da recuperação judicial, que é o chamado stay period. O stay period é um período de suspensão das ações de execução contra aquela empresa que pediu a sua recuperação judicial.
Então, de acordo com a Lei 11.101, a empresa que pediu uma recuperação judicial e conseguiu, ter esse deferimento do processamento, ela terá um período de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, para respirar e para que os seus credores não venham executar os seus bens, as suas dívidas e dessa forma conseguir preservar então a sua atividade e negociar com tranquilidade um plano de recuperação judicial com estes mesmos credores. No plano de recuperação judicial, basicamente o céu é o limite. Isso significa que a empresa devedora ela pode prever diversos meios que ela acha que ela vai usar para se recuperar, como parcelamento da dívida, desconto da dívida, venda de ativos, e essa venda é feita sem sucessão para quem comprar, recebimento de novos valores, que é o chamado de financing, operações de M&A, que são operações societárias de fusões e aquisições, enfim. O importante é vocês saberem que a Lei 11.101 ela não traça grandes balizas desses meios de recuperação judicial. Um outro ponto importante aqui é lembrar que a empresa devedora, que entrou com pedido de recuperação judicial, ela precisa demonstrar que ela tem viabilidade econômica, ou seja, que ela consegue prosseguir as suas atividades, a que a sua operação vai voltar a ser lucrativa e que ela vai conseguir equalizar o seu passivo e pagar os credores. Além disso, existem algumas dívidas que não estão incluídas na recuperação judicial, como dívidas fiscais, dívidas de contratos de arrendamento ou de leasing, dívidas que tenham como garantia alguma alienação fiduciária ou cessão fiduciária. E nesse caso, essas dívidas que não estão incluídas na recuperação judicial, elas vão precisar ser renegociadas separadamente, com cada um dos credores por sua vez. É por isso que é necessário fazer uma análise multidisciplinar dos problemas envolvendo aquela empresa, com uma visão estratégica dos assessores contratados dentro e fora do Poder Judiciário. Mas, de qualquer forma, fato é que a recuperação judicial é um processo que possibilita a manutenção das atividades, ainda dá um respiro de pelo menos 6 meses para que aquela empresa consiga renegociar suas dívidas e, no final do dia, ela sair com um passivo completamente equalizado e diferente do que ela tinha antes. O que vemos nos últimos anos com o amadurecimento desse regime jurídico incluído pela Lei 11.101 é o surgimento e desenvolvimento de novos mercados e oportunidades envolvendo as empresas em crise, especialmente com agentes especializados em dar financiamentos, em adquirir ativos e fazer com que essa empresa consiga sair da sua recuperação judicial de uma forma saudável e continuar a sua operação sendo lucrativa. No próximo episódio, nós abordaremos os benefícios específicos de se pedir uma recuperação judicial, como a possibilidade de suspender as ações de execução contra a empresa devedora, a possibilidade de fazer um acordo com o fisco para equalizar o passivo fiscal e outras. E se você gostou, não deixe de nos seguir nos canais do Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, onde você nos encontra como PGLAW, PGLAW. E se tiver alguma dúvida ou comentário sobre o episódio de hoje, basta mandar um e-mail para info@pglaw.com.br. Obrigada e até a próxima.